Preparado para iniciar o curso? Então nós vamos iniciar antes da Constituição de 1988. Antes de 88, o consumidor ele se equiparava ao fornecedor. Era muito difícil a vida nossa como consumidores em brigar contra os fornecedores. Por isso nós tivemos a Constituição de 1988, dando uma certa força para os consumidores. Nós verificamos aqui, que antes de 88, as relações privadas entre consumidores e fornecedores, nós tínhamos que eram tratadas de forma similar. Era igual. Era como se estivéssemos no mesmo patamar negocial com o consumidor. Então nós tínhamos os dois na mesma posição. Após a Constituição de 1988, que foi positivado a necessidade de proteger os interesses do consumidor, e aí nós tivemos o princípio da ordem econômica nacional, no artigo 5º e no inciso 32 e no artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal, da Constituição da República, nós tivemos aí a viabilidade da proteção do consumidor. Tivemos com isso aí uma força a mais para nós consumidores poder questionar, discutir, reivindicar os nossos direitos. Nós verificamos também que o Código de Defesa do Consumidor, ele teve um prazo para ser criado. Ele teve um prazo e o prazo foi de 120 dias. E onde tem essa disposição? Está lá no artigo 48 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. E esse artigo diz que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. A gente observa que foi dado um prazo de 120 dias para que o legislador formulasse o Código de Defesa do Consumidor, mas isso não ocorreu em 120 dias. Isso só foi ocorrer quase 2 anos depois. Nós tivemos a Lei 8.078 de 90, em que ela foi criada a partir de 11 de setembro de 1990. Portanto, quase 2 anos depois, nós tivemos aí a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, sendo que a nossa Constituição é do dia 5 de outubro de 1988. Percebe? Um mês antes, aqui, dia 5 e aqui dia 11, quase um mês antes, nós tivemos aí a promulgação da lei que trata do consumidor. E isso foi uma grande força, um grande momento para os consumidores. Nós percebemos aqui também que será que eu posso falar que o consumidor ele pode abrir mão de cláusulas que dão benefício a ele em um contrato? Ele pode renunciar às cláusulas que protegem o consumidor? Eu acredito que não, e você vai entender por quê. De acordo com o CDC, nós temos que ele trata de norma de ordem pública e é uma norma de interesse social. Por isso que o CDC é uma norma cogente, obrigatória, e por isso ela é irrenunciável. Mas vamos imaginar que exista uma cláusula em um contrato, fazendo com que você renuncie à proteção do CDC. Esta cláusula, ela será nula ou ela será anulável? Você tem que entender a diferença entre ato nulo, ato anulável. Isso você deve ter visto nas aulas de direito civil, quando a gente trata de ato jurídico, fato jurídico, negócio jurídico, validade, invalidade. E você já deve lembrar que ato nulo é quando não há como fazer com que ele seja válido. O ato é nulo. Diferentemente do ato anulável, ele pode convalidar com o tempo. Agora imagine nessa situação, se você assinou um contrato renunciando às cláusulas de proteção do CDC, essa cláusula, ela é nula ou é anulável? Muito bem, ela é nula. E por que ela é nula? Porque diante disso, diante da nulidade, não há como prevalecer as cláusulas que causariam, em tese, a não proteção do consumidor. E isso aí inviabilizaria esse contrato. Nós precisamos saber também a aplicação do CDC.
A quem será aplicado o Código de Defesa do Consumidor? Para que nós possamos entender a aplicação, nós temos que conhecer algumas terminologias, como, por exemplo, o que é o consumidor, o que é o fornecedor, o que é o produto, o que é o serviço. Isso é importante para que a gente possa identificar. Se nós verificarmos aqui, consumidor, ele tem uma definição própria trazida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos que definir quem é o consumidor, quem é o fornecedor, quem é o produto e quem é o serviço. E o artigo 2º, lá do CDC, traz para a gente que consumidor é toda pessoa física ou pessoa jurídica. Pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Nós vamos observar algumas questões que eles tentam confundir o candidato com relação a que pessoa jurídica não pode ser consumidor. E pessoa jurídica pode ser sim, desde que ele seja destinatário final daquele produto ou daquele serviço. Com isso, nós vamos entender que consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Temos aqui o aspecto subjetivo. A pessoa que adquire ou utiliza o produto. Temos aqui o aspecto objetivo. O produto ou serviço de objetivo. Como destinatário final. Aqui nós temos a finalidade. Então, aspecto teleológico. Nós vamos entender isso aí. Agora, existe também, para o Código de Defesa do Consumidor, aquele consumidor que equipara-se, ele se equipara a consumidor. Então, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Mais à frente, nós vamos entender, através de exemplos, quando que o consumidor ele é equiparado. Nós temos o consumidor direto e nós temos o consumidor que ele é equiparado a consumidor e ele terá direito a exigir, com base no CDC. Nós temos também aqui os 3 elementos que eu trouxe para que você possa identificar os 3 elementos ou os 3 aspectos da definição do consumidor. É através aqui que nós vamos identificar, e eu já mencionei para vocês. O aspecto subjetivo. Ele poderá ser considerado consumidor tanto a pessoa física, sujeito, pode ser pessoa física, quanto uma pessoa jurídica. Então, aspecto subjetivo, pessoa física ou jurídica, e depende se ele é brasileiro nato ou naturalizado ou se ele é estrangeiro. Independe disso aí. Por quê? E por que independe? Porque a própria legislação ela não fez qualquer restrição com relação a esse assunto. Nós temos o aspecto objetivo, que o consumidor é aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço. E o aspecto teleológico, finalidade, é que a qualidade dele, quando ele adquire um produto ou um serviço, tem que ser como destinatário final. Destinatário final. Nós temos aqui, teoria é necessário que a aquisição do produto ou utilização do serviço seja na qualidade destinatário final. Temos a teoria finalista mitigada, e que é conhecido também por vulnerabilidade. Nós temos que entender que essa teoria finalista, o consumidor é quem compra na qualidade de destinatário final. Nós temos aqui uma relação de consumo. Então, essa relação de consumo, por exemplo, vamos imaginar, você compra uma TV para revender em uma loja. Aí não é o destinatário final. Então, TV para revender não é. Mas se você compra aquela TV, mesmo você sendo um empresário, você sendo uma loja, você compra aquela TV para deixar ali para os seus clientes, você é um destinatário final. Então tem que ficar muito atento a essa teoria finalista mitigada, que nós vamos chamar também de temperada ou moderada. Então, trazendo aqui a pergunta, o que é destinação final, você tem que entender que destinação final, a grosso modo, é aquisição de um produto. Então nós temos a aquisição de um produto sem a intenção de com ele obter lucro. Essa é a definição. Nós temos aqui a teoria finalista, temperada
ou moderada. Por isso que para o STJ nós temos que consumidor é toda pessoa física, ela sendo ela profissional ou não, ou uma pessoa jurídica sendo profissional que utiliza, né, o bem, o produto como atividade atividade para ele. Então nós temos aqui atividade, o que seria a destinação final para o STJ. Então nós podemos aqui definir, aí eu vou voltar aqui a tela aqui, vou apagar para que a gente para não possa confundir. Nós temos que a destinação final nada mais é que a aquisição do produto ou a utilização do serviço sem o intuito de recolocação no mercado ou incremento no processo produtivo, sem que ele seja utilizado também no processo produtivo daquilo que o empresário buscou. Então lembre-se, destinação final. Se você compra uma TV para você distribuir como brinde na compra de um veículo, você não é destinatário final. Agora, se você compra uma TV para deixá-la no salão para que os clientes, você pode ser considerado um destinatário final. Fique atento a essas observações. Aí nós temos aqui para o Tartucci, né? Flávio Tartucci, que o artigo 2º do CDC adotou a teoria finalista ou subjetiva para a qualificação do consumidor. E o consumidor deve ser, então, o destinatário final fático econômico do produto ou do serviço. Nesse sentido, aqui é o Flávio Tartucci. Então, nós temos destinação final fática. O consumidor é o último da cadeia de consumo, ou seja, depois dele não há ninguém na transmissão do produto ou do serviço. Por isso nós falamos, destinação final. Você não comprou na intenção de vender e obter lucros com esse produto ou com o serviço que você adquiriu. A destinação final econômica. O consumidor não utiliza o produto ou serviço para o lucro, ou seja, para repassar ou para transmissão onerosa para outra pessoa. Você não tem essa finalidade econômica. E por último aqui nós temos que a jurisprudência tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, ou seja, a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Temos aqui aplicação 83 do STJ. Assim, sim, ou em alguma situação que ela seja justificável, poderá ser dispensado esse atributo destinação final, né? Destinação final econômica na caracterização do consumidor. Então nós temos aqui destinação final econômica na caracterização do consumidor. Agora, desde que apresente o requisito, qual que é o requisito importante? Vulnerabilidade. E aqui eu já deixo claro que vulnerabilidade é diferente de hipossuficiente. Não perca as próximas aulas, nós iremos tratar sobre essa diferença. É bom frisar também que o STJ, o STJ aqui, inclusive, ele reconheceu que a pessoa jurídica de direito público, ela poderá ser considerada consumidor em uma contratação de energia elétrica no caso de excesso de cobrança de iluminação. Isso está no RESP 1297857 de São Paulo, para quem quiser conferir. Então nós temos aí essa informação no informativo. Então nós vimos até agora alguns pontos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor. São pontos importantes para que você possa fixar esse assunto. E nós voltamos na próxima aula trazendo mais informações para você. É importante que quando mencionar os artigos, você vai lendo, vai se informando de todos esses tópicos. Até o próximo vídeo e estude bastante.